A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom ter você mais uma vez conosco no nosso canal. Esse culto de oração que hoje é online. Estamos aí à véspera do carnaval, feriado prolongado, vários irmãos viajando. Alguns que infelizmente positivaram para a Covid, então nós optamos em fazer esse encontro virtual. E é muito bom estarmos juntos, mesmo que seja de forma virtual. E para começar a nossa reflexão nessa noite, eu gostaria de orar com você. Senhor, nós te damos graças por esse momento, pela tua bondade, pela tua benignidade. Pai, nós pedimos que o Senhor desenvolva no nosso coração o fruto do Espírito. Fortalece, ó Deus, todos aqueles que agora participam deste momento de culto, que o nosso coração esteja aberto ao que o Senhor tem a nos falar. Edifica-nos, assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos e depois nós vamos fazer a nossa reflexão hoje, então, em mais um fruto do Espírito, que é a fé. Cantai ao Senhor.
nós somos esse povo, salvos por ti. Então vamos lá, o texto que nós estamos usando para a nossa meditação, que é bem conhecido de todos nós, é Gálatas 5, a partir do verso 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Nós estamos toda quinta-feira nos nossos encontros, sejam eles presenciais ou aqui de forma virtual, estudando cada quinta-feira um fruto do Espírito. E hoje a gente vai falar então sobre fé, a fidelidade do caráter cristão. No grego, o termo aqui que nós temos do texto bíblico é pistis, que é muito usado em todo o Novo Testamento. Se você pegar uma Bíblia de estudo que tem aí as línguas originais, você vai ver que ela está muito assim presente, essa palavra, em todo o Novo Testamento. E a gente poderia traduzir então essa fé aqui, poderia ser uma tradução boa e até razoável, para fidelidade ou lealdade também. Então a ideia que ocorre em quase todas as versões em português, por exemplo, da Bíblia que nós temos aqui, que é a revista Almeida, revista e atualizada, você vai encontrar também na revista corrigida essa tradução, né? Fidelidade ao invés de fé. Então no fruto do Espírito, no pistis aqui, a gente pode dizer que é uma característica dele, né? Desse fruto, é uma parte ética. Por quê? Porque é uma virtude ética e não a fé no sentido que a gente pensa de confiança, né, inabalável em Deus ou nas Escrituras, como a gente tem em Hebreus 11:1. Não, a gente está falando aqui da fé como fruto do Espírito, que descreve a fidelidade de uma pessoa a Cristo, né? De quem nós já entregamos então o nosso coração, a nossa vida. E então aqui o que a gente tem a descrição de alguém cujos atos e cuja palavra podem ser aceitos sem qualquer tipo de reserva. É a virtude, né, então, que faz nós sermos confiáveis em toda e qualquer situação. Então vamos olhar para essa palavra então, fé, pistis, né? Ela está relacionada, então, já que ela é uma virtude ética, à fidelidade na estrutura de relacionamentos. Se a gente trouxer aqui 1 Coríntios 4:2, diz que, além disso, requer-se nos dispenseiros que em cada um se ache fiel. Então, eu e você, né, discípulos e discípulas de Cristo, nós somos chamados para um relacionamento de comunhão com Deus. E a sua vontade foi manifesta a todos nós na pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, é assim, é a gente olhar para tudo isso aqui e supor, então, que a partir dessa entrega, você e eu passamos a sujeitar a Cristo todas as coisas da nossa vida, né? Nossa ética, nossos valores, nosso corpo, nossa família, nosso trabalho. Contudo, o que acontece aqui não é só isso, né? A nossa fidelidade a Cristo, ela tem sido assim minada nas pequenas coisas, porque a gente acha que é tudo e a gente coloca isso como se fosse uma coisa muito grande, né? Mas nós precisamos olhar nas pequenas coisas também, no tempo que nós dedicamos para a comunhão, para estar com os irmãos da igreja, para estar junto, para participar nas ofertas e nos dízimos. A nossa fidelidade também está e deve estar nestas coisas, naquilo que não é visível aparentemente para as outras pessoas. É entre você e Deus, no tempo que você dedica a Deus no seu dia a dia, na sua semana, enfim, ao cotidiano, nas dificuldades que você passa e que você não confia em Deus. Você prefere confiar na certeza, nas probabilidades, na palavra de outra pessoa, mas menos em Deus, que Ele vai cumprir aquilo que Ele diz que vai fazer, que é garantir que todas as coisas vão bem, que Ele estará contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então a gente vê que no fundo, então essa ideia, o texto que nós temos aqui, então essa fé, esse pistis, é uma qualidade gerada sim pela fé
né, que Deus cria em nós, pela dependência que nós temos de Deus. Mas ela é uma fé também que muda o nosso caráter, que muda quem nós somos, tornando-nos fiéis em todas as nossas relações da vida. Por quê? Porque nós não nos relacionamos com base no que as pessoas fazem ou no nosso humor do dia, mas nós nos relacionamos em base em quem Deus é, quem Ele é para mim e para você, na sua vida. O caráter dele é fiel. Então não é fácil viver um relacionamento, por exemplo, onde a transparência seja a principal virtude explorada. A gente tem muita dificuldade com isso. Quando a gente está conhecendo alguém, que a gente caminha para um relacionamento verdadeiro com essa pessoa, a gente pensa que, por exemplo, abrir-se demais não é muito bom, porque a pessoa vai conhecer tudo sobre a gente, né? Vai que ela conhece alguma coisa que ela não gosta. Então a gente acaba vivendo vários relacionamentos, e aqui não falo só do relacionamento entre homem e mulher, mas dos relacionamentos de amizade, de trabalho, enfim, a gente acaba vivendo relacionamentos de aparências, né, de superficialidade. Nós nunca conhecemos ou nunca nos deixamos conhecer, né, como de fato as pessoas são ou como nós somos. Acabamos escondendo nossos defeitos e elevando as nossas qualidades, por exemplo, né? Então, esse viver de aparência sem transparência corrompe os relacionamentos. Não transmite a totalidade de quem é Cristo na nossa vida, porque Ele foi transparente, Ele é transparente com a gente. Então nós somos surpreendidos a todo instante quando nós não vivemos dessa forma, por decepções, por frustrações. Por quê? Porque as pessoas não são o que nós pensamos dela. Elas nunca são. Eu e você, nós também vamos decepcionar as pessoas. Enfim, então a gente passa por esse ciclo de imaginar como uma pessoa é e vive dessa forma desastrosa a nossa vida. E a gente ainda se surpreende com algumas coisas que a gente sabe que vai dar errado, que a gente está vendo que vai dar errado. Mas certamente, conscientemente ou não, né? A gente acaba provocando decepções e aí a gente acaba se magoando. E aí a gente guarda essa mágoa que vai virar raiz de amargura e a gente cria um outro problema. Tudo por quê? Por falta de fidelidade, de transparência, de caráter renovado em Cristo, de desenvolvimento desse fruto do Espírito. Por quê? Porque a gente não se revela para o outro, consequentemente, a gente não confia nem na gente mesmo. A gente nunca é 100% aberto para alguém. Se a gente não confia na gente, como a gente vai confiar em outra pessoa? Né? Nós estamos vivendo papéis sociais e esquecendo de quem nós somos em Cristo Jesus. Então o problema, quando isso vai para os relacionamentos, é falta de confiança. Eu não confio em ninguém, nem em mim mesmo. E restaurar a confiança é um caminho doloroso, é um caminho difícil, mas não é impossível. Porque Cristo está conosco. Ele vem trabalhar no nosso profundo do nosso ser e Ele permite então que nós possamos desenvolver esse fruto do Espírito, que é a fidelidade, que é a fé, que é essa capacidade de um caráter leal, né, que faz e fala, que é transparente, que é honesto, desde as pequenas coisas até as grandes. Então Cristo nos chamou para sermos modelo de fidelidade, porque Ele é fiel, Ele é transparente conosco, totalmente, para que nesse sentido as nossas palavras, as nossas ações realmente possam alimentar a nossa comunhão com Ele e com a igreja. Então, isso faz diferença, isso renova relacionamentos, renova pessoas, restaura comunidades, é muito importante isso. E dentro dessa questão, então, como é importante a fidelidade ser um alicerce da igreja. Nós aqui em São Carlos que estamos começando o nosso trabalho, como é importante, né, sermos fiéis, sermos cristãos aprovados. 2 Coríntios 13:5 diz que examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-o a vós mesmos. Ou não sabeis quando a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então, a comunidade ela precisa ser alicerçada na fé,
Então a igreja é onde nós crescemos e onde todos nós desejamos então chegar ao amadurecimento espiritual. E isso começa da fé. Primeiro sim, daquela fé como a gente pensa, da confiança, do sentimento, mas depois da transparência, né? Da confiança de saber que sim, olha, a gente erra, a gente pisa na bola, mas não ter medo de mostrar quem nós somos e ter a maturidade de entender o erro do outro e dar a mão para o outro e levantar o outro e continuar firme com o outro. E nesse sentido, então, a fidelidade, a pistis, é a qualidade espiritual presente na vida de todo crente, do ser fiel, de tornar-se fiel. Se Deus é fiel e Ele é Cristo é a nossa referência, então, humana, porque já que Jesus Cristo é Deus, nós temos um exemplo de fidelidade exemplar, de transparência, de confiança. Toda a aliança de Deus é baseada em quem Ele é e não em quem nós somos. Por quê? Porque o seu caráter é fiel, é aprovado. Então nós, como igreja, nós passamos então por dificuldades. Sim, somos pessoas imperfeitas, nós temos aí cristãos que não possuem nenhuma fidelidade. A igreja sofre quando os irmãos não dizimam, não ofertam, né? A gente tem dificuldade, por exemplo, para fechar as contas. A igreja sofre quando o corpo de Cristo não é fiel, quando não diz a verdade, quando não busca auxiliar um ao outro, quando inventa mentiras para não estar presente nos trabalhos. A igreja sofre, falta fidelidade. A igreja sofre porque falta transparência, né? Nós queremos manter as aparências, deixar tudo bonito, como diria o antigo ditado, só para inglês ver. E no vamos ver, o negócio é complicado, é difícil, não tem transparência. Então, a gente precisa confiar antes de tudo na palavra do outro irmão. A gente precisa tirar a prova. Não, eu tenho que jurar. Não, verdade, aconteceu assim. Então, é complicado se as próprias palavras, se as histórias pequenas, se as coisinhas pequenas não são fiéis, quanto mais as grandes. Então é muito importante, né? Nós que estamos começando, ter esse valor como essência, a fidelidade, a transparência, a lealdade. Infelizmente, isso é uma displicência na vida cristã, que está aí para todo mundo ver, que é a falta de fidelidade. Infelizmente, é algo recorrente, é algo comum. Mas sem essa qualidade espiritual, nós como seres humanos, nós nunca vamos deixar de ser crianças. Porque a criança é o que você pergunta para ela, você sabe que ela tem um doce na mão? E você pergunta, o que você tem na mão? Nada. Né? E a criança esconde e não quer falar. Né? Esse comportamento infantil. Ter fé, ser alguém de fé, é coisa para adulto. Nós falamos isso na última escola bíblica dominical. Ser cristão é coisa de gente grande. Não dá mais para ser criança, ser menino e menina levada pelo vento, de falar mentiras, de não falar a verdade, de não trazer quem você é à tona por medo ou insegurança. Em Cristo nós podemos crescer, em Cristo nós podemos ser adultos espiritualmente, ser maduros, ser responsáveis. Então, isso vai fazer o quê? Isso aumenta o nosso caráter. Isso é ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. E por fim, a fidelidade também alicerça a nossa família. Alicerça a igreja e alicerça a família. E é um assunto que merece a nossa atenção, porque é uma virtude espiritual que ela deve ser vivida não só dentro da igreja, não só no nosso momento de oração. Então a gente acaba, por exemplo, esquecendo da capacidade de ser fiel nos nossos relacionamentos fora. E isso envolve a família, no cônjuge que abandona as promessas feitas no altar, né? Na família que inventa a história, que diz história de Papai Noel para chantagear a criança para ela ter um bom comportamento. Na história em que a gente vai vivendo relações de infidelidade em infidelidade.
né? No colega de trabalho que não confia no outro, porque na hora que ele tiver oportunidade ele vai passar a perna em mim. Então é muito sério isso, porque isso quando a gente olha para nossa família, né, para nossa casa, muitas famílias deixam de viver a bênção da fidelidade porque acabam defraudando uns aos outros, mentindo uns para os outros, agredindo verbalmente, fisicamente. Tudo isso é falta de fidelidade. Que você diz no altar que você promete, né, ser fiel na saúde e na doença. Mas muitas vezes você é o que causa a doença na vida da pessoa, né? Trazendo para ela decepção atrás de decepção, né? Deixando a saúde dela realmente debilitada. Nós temos sido infiéis na compreensão, no carinho e até mesmo no compartilhar das ideias e dos problemas. Né? Acabamos ficando tão presos, por exemplo, aos nossos celulares, que muitas vezes as pessoas estão em casa, mas cada uma está no seu mundo virtual e ali ninguém se comunica, ninguém conversa uma pessoa com a outra. Então, quando a gente pensa na igreja, a igreja reflete o exemplo da nossa casa, reflete quem nós somos. Então, que isso seja uma reflexão muito forte para a gente, porque nós temos sido fiéis também aos nossos filhos, ensinando a palavra de Deus, o caminho que eles têm que andar. Que exemplo nós estamos dando como pais, como mães? Temos sido fiéis ao Senhor, mostrando essa fidelidade, esse fruto do Espírito apurado. Viu como ter fé é coisa de gente grande? Não é fácil. Não é fácil, porque não é fácil ser exemplo. Não é fácil ser exemplo para ninguém, porque as crianças, elas aprendem por exemplo. Então, eu queria deixar para você nesse momento de reflexão da palavra do Senhor que a fidelidade também é uma forma de devoção a Cristo. O quanto nós amamos a Cristo. O quanto nós queremos nos relacionar com Ele verdadeiramente. E o quanto nós queremos que Ele ande conosco, que Ele nos fortaleça. Nós somos, afinal, então, para concluirmos, mordomos de Cristo. Tudo isso que nós temos para nós gerirmos, para exercer então essa fidelidade proposta aqui, está nas nossas mãos para cuidar. E nós temos então a responsabilidade sobre tudo isso. E seremos cobrados a bom termo quando Cristo voltar. Então não adianta você vir com a desculpa de que, não, se Deus resolver, eu paro. Se Deus quiser, eu não faço mais isso. Tira Deus da sua preguiça, da sua falta de responsabilidade. Assuma as rédeas da sua vida. Cristo te salvou. E Ele pergunta, o que você faz com essa salvação? Você desenvolve esse fruto do Espírito que habita em você, porque o Espírito Santo habita em você uma vez salvo, certo? É isso que nós cremos. Somos selados pelo Espírito Santo da promessa, que diz ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O que a gente faz com isso? O que a gente faz com isso é a nossa responsabilidade. E é o que a gente faz com isso que nós responderemos diante do Senhor. E é o que a gente faz com isso que será aí a conta do nosso galardão. Porque estamos firmes nas promessas do Senhor. E Ele diz que Ele é fiel, que tudo que Ele prometeu, Ele cumpre. Então, Ele prometeu que voltará. Ele prometeu que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a nós cabe o quê? Refletir essa fidelidade de Cristo nos relacionamentos que nos cercam. É fácil? Não estou aqui dizendo que é fácil, mas é possível. E é um dia após o outro. São pequenas escolhas. As escolhas que nós fazemos no nosso cotidiano vão refletir a fidelidade de Deus na vida das pessoas. Que a gente possa ser fiel, leal no pouco e no muito. Na família, na igreja, e que isso possa testemunhar de quem Cristo é por nós. Assim nós encerramos esse momento de reflexão e nós vamos louvar mais uma vez. Você que nos acompanha aí pela internet, você pode colocar aí no chat o seu pedido de oração. Nós temos o nosso caderno aqui de oração, vamos durante a semana orar
E hoje nós vamos orar pelos pedidos que foram nos passados aqui também via WhatsApp. Então não deixe de comentar esse vídeo, de compartilhar se essa palavra falou com você e você acha que tem alguém que precisa dessa palavra, não deixe passar. Vamos louvar. Meu Jesus, Salvador, todo igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, Senhor Jesus, nós encerramos esse momento de culto, ó Deus, com o nosso caderno de oração, com os pedidos que aqui estão, Senhor, e clamamos, ó Pai, nessa hora, que o Senhor nos trate, Senhor Deus, com a fidelidade que o Senhor nos apresenta. Obrigada porque o teu caráter é fiel. Obrigada, Senhor, porque não nos trata segundo merecemos, conforme a nossa fidelidade, Senhor, que é tão pequena. Te pedimos perdão, Senhor, porque não somos fiéis a Ti. Pedimos perdão porque não somos fiéis à igreja, à comunidade, aos compromissos que assumimos, ó Deus, diante da comunidade, quando, Senhor Deus, fomos recebidos como membros da comunidade. Perdão, Senhor, porque falhamos
com nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, ó Deus. Sê misericordioso conosco, Pai, porque falhamos com o nosso próximo. Não somos transparentes nos nossos relacionamentos. Perdão, Senhor. Pai, é na certeza do teu perdão, da tua fidelidade, da tua sabedoria que nós chegamos diante de ti nessa hora e apresentamos, ó Deus, os pedidos aqui enviados pelos nossos irmãos, ó Deus. Nessa hora colocamos de forma especial a vida da Cleusa Borelli, ó Deus. Pedimos a Deus pelo Lucas, pela Roselídia, pelo Alfredo, ó Pai, que ela nos apresentou, pela saúde espiritual dessas pessoas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor também abençoe, Deus, a vida da Kátia, da sua filha Tamires, ó Pai, da sua saúde. Também pedimos a Deus pela ação judicial do seu neto Vitor. Abre as portas, ó Deus, em nome de Jesus. Também clamamos nessa hora pela vida da Mariana, pela sua saúde, pela saúde da sua mãe que positivou por Covid. Cuida delas, ó Deus, nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Pedimos, ó Pai, pela Maria José, que apresentou o Senhor Deus a vida da Cecília, e que a mãe dela, nesse momento, a Cecília, que é professora da Maria José, tem passado por uma prova muito grande, que é o câncer, ó Deus. Ela ia fazer uma cirurgia. Então, nós pedimos a Deus que o Senhor fortaleça a Cecília e a sua mãe nessa hora, para que ela possa ter ido bem nessa cirurgia e ser curada. Também pedimos, ó Deus, de forma especial, pela vida do Dioraci, pelos seus filhos, ó Deus, pelos pedidos apresentados à igreja. Também, Senhor Deus, pedimos que o Senhor envie trabalhadores para a nossa seara. Pedimos também de uma forma especial nessa hora, Senhor, pela igreja de Araraquara, pela nossa igreja mãe, que vai celebrar mais um ano de vida. Pai, em nome de Jesus, continua derramando bênçãos sem medida sobre essa comunidade. E o que pedimos para ela também, pedimos para nós em São Carlos. Envia trabalhadores para essa seara, Senhor. Pessoas fiéis, como o Senhor é fiel. Pai, envia trabalhadores, envia pessoas, ó Deus, para que possamos recebê-los, acolhê-los. E, ó Deus, cria em nós um espírito, Senhor Deus, de intrepidez, para que a gente possa também falar do teu evangelho a toda pessoa que cruzar conosco. Nós rendemos graças nessa hora e rogamos, Senhor, as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, de todos aqueles, ó Pai, também que nessa hora colocaram seus pedidos no chat, Senhor Deus. Abençoa, fortalece. Senhor, em nome de Jesus, clamamos por aqueles enfermos, que o Senhor venha com cura. Clamamos, Pai, por aqueles que estão tendo problemas financeiros, que o Senhor venha, Pai, com providência. Pedimos por aquele, Senhor, que tem tido problemas para encontrar trabalho. Abre as portas de trabalho, Senhor. Fortalece a tua igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. E gostaria de lembrar os irmãos de São Carlos que no próximo domingo nós não teremos encontro presencial em São Carlos. Nós estaremos participando em Araraquara do culto de aniversário da Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara, que será às 10h15. Depois do culto teremos o Junta Panela. Então reserve esse tempo, você que não está viajando, que não está doente, né, que quer participar, ter um momento de comunhão, então vem para Araraquara, vamos celebrar com os irmãos da nossa igreja mãe. E eu espero você lá. Que Deus abençoe o seu final de semana e até domingo, se Deus quiser e assim permitir.